Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui que é A Revoada ou O Enterro do Diabo, do Gabriel Garcia Marques. É o primeiro romance escrito pelo Gabriel Garcia Marques. O vídeo não vai ter spoiler, então você pode ficar sossegado, né? Quem já me acompanha sabe que eu não gosto de dar spoiler, né? Mas se você é novo por aqui, tem uma galera chegando aí, convidem mais gente para mais gente conhecer aqui o canal e mais gente falar sobre literatura. Mas eu não dou spoiler, tá, gente? Eu não gosto de dar spoiler. Quando é necessário dar algum spoiler, eu sempre aviso antes. Mas não vai ter spoiler nesse vídeo, eu só quero despertar a curiosidade de vocês sobre esse livro aqui. Eu li para o meu desafio MSL. Se você não conhece, ainda não está participando do desafio MSL, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Vai lá conferir, dá super tempo de você participar, você pode pegar e ler os livros daqui pra frente, né, cumprir os desafios dos meses daqui pra frente, ou você pode ainda fazer os 12 desafios aí na ordem que você quiser. É livre, né? Quanto mais leveza a gente colocar nessa nossa relação com a literatura, melhor. Mas vai lá conhecer o desafio, que é bem legal. E no mês de maio, a gente tinha que ler um livro latino-americano. E eu escolhi Gabriel Garcia Marques, que eu nunca tinha lido antes, e é um colombiano. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui agora. Então, gente, esse livro aqui ele foi publicado em 1955. Não sei se eu falei na introdução que é o primeiro romance do Gabriel Garcia Marques, mas se eu não falei, tô falando agora, é o primeiro romance dele. E vai mostrar aqui pela primeira vez a cidade de Macondo, que é uma cidade fictícia, que é a cidade também de 100 Anos de Solidão, que é uma das obras mais famosas do autor, né? Então aqui é que Macondo aparece pela primeira vez. Então vai ser uma história ambientada nessa cidade, onde um médico, né, que é chamado de doutor aqui, ele morreu. Só que parece que todo mundo nessa cidade, nessa aldeia, né, odeia esse homem, porque eles não estão nem aí, né, não querem fazer um enterro, não querem dar um velório digno para ele. E a gente tem apenas 3 personagens aqui que vão tentar fazer esse velório, né, tentar dar esse enterro digno para o tal do médico, né. É a partir do ponto de vista desses 3 personagens que a gente vai conhecer a história. Mas a história, ela vai muito além dessa questão do médico e da morte desse médico, né? Esses 3 personagens, que vão ser a Isabel, o pai dela, que é um velho coronel, e o filho dela também, né? É uma criança, uma mulher e um senhor mais velho. Então os 3, eles vão retomando histórias do passado, né? Que eles vão lembrando ao refletir ali naquela situação. Eles estão no quarto com o corpo do médico ali e eles começam a refletir cada um à sua maneira, né? O menino ainda é uma criança, então ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo, por que ele faltou à escola. Ele até fala que ele nem ficou feliz de faltar à escola, porque do jeito que ele está ali, com uma roupa de veludo, morrendo de calor, né? Porque a mãe vestiu ele para o enterro. E a mulher começa a refletir sobre o passado, sobre as coisas que aconteceram. E o coronel também, que era a pessoa mais próxima desse médico que morreu, também vai começar a refletir sobre o passado. E aí a gente vai descobrindo coisas tanto desse médico, como coisas também dessa família, né, que de alguma forma acolheu esse médico, e coisas também da aldeia, coisas que foram acontecendo no passado dessas 3 pessoas, mas o menino é muito criança ainda, né? Então é mais o passado desse coronel e da Isabel também. A impressão que eu tive lendo aqui A Revoada é que, sabe quando você tá vendo uma imagem, mas que os contornos, assim, eles não são muito claros, sabe? Eles ficam meio difusos. É essa a impressão que eu tive das imagens que esses 3 personagens, né, mais a Isabel e o coronel, estavam me passando, que era assim, eles me mostravam, mas não ficava muito nítido pra mim, sabe? Isso não é um defeito, isso é uma qualidade aqui da narrativa do Gabriel Garcia Marques, né? Então, ele coloca aqui, ele traz pra gente aqui monólogos interiores, né? Então, esses 3 personagens, né?
olha que legal, o livro já tem 3 pontos de vista. Então tem hora que é um menino falando com a gente, não falando com a gente, né, que são monólogos interiores, então eles estão mais falando com eles mesmos, né? Eu já expliquei o que é monólogo interior, o que é fluxo de consciência e algumas técnicas assim parecidas num vídeo aqui do canal, então eu vou deixar o vídeo linkado aqui embaixo. Eu acho que é bem interessante você ir lá assistir, porque você vai aprender alguma coisa com aquele vídeo lá, eu tenho certeza. Aqui, no caso, são monólogos interiores, então é aquela conversa consigo mesmo, sabe? É como se fosse isso, falando bem rapidamente. Então, é interessante como que essas 3 vozes, né, o menino contando as coisas, a Isabel contando as coisas e o velho coronel contando as coisas, como que a gente consegue diferenciar, porque não tem capítulos assim, sabe? Tem só uma marcaçãozinha para mostrar quando termina um e começa o outro, mas não tem nome, né, de quem tá falando aquilo ali, e a gente sabe quem tá falando aquilo ali. Apesar de não ser assim, eu não senti uma grande diferença nessas 3 vozes narrativas, mas eu senti a diferença necessária, assim, a suficiente, na verdade, para distinguir essas 3 pessoas, esses 3 personagens. Então eu acho que isso já foi um acerto muito grande, lembrando que foi o primeiro romance escrito pelo Gabo, né? Eu achei também, outra coisa que eu gostei bastante, é como que ele usa esses monólogos interiores, como que ele usa aquilo que a gente estuda. Quando a gente estuda, por isso que estudar literatura é tão legal, gente, porque você estuda a teoria de um negócio, aí você vai lá estudar monólogo interior. Aí você vê que coisas muito usadas são o personagem discutindo consigo mesmo, tentando tomar uma decisão importante, né? O personagem refletindo. Então, assim, tudo isso, esses momentos de conflito interior, esses momentos de decisão, esses momentos de angústia mesmo dos personagens, né? Às vezes a gente não tá conversando com a gente mesmo e a gente demonstra essas angústias e esses temores e essas indecisões, e os personagens aqui, o Gabo, ele aplica isso muito bem nesses personagens aqui. Então tudo aquilo que eu aprendi na teoria tá aplicado aqui na prática, e isso é lindo de ver, gente. Eu sou apaixonada por literatura mesmo de todas as formas, vocês sabem disso, e eu sou apaixonada por estudar literatura também. E o grande encantamento é esse, é quando você estuda uma coisa e você vê, então é disso aqui que aquela teoria estava falando. Então a gente vê, né, claramente que é de fato um grande mestre da escrita aqui, fazendo essa amarração mesmo de todos esses elementos, numa história aparentemente muito simples, porque o tempo todo a gente fica ali naquele lugar fechado, é até meio claustrofóbico, porque fica ali dentro com aquele morto e essas 3 pessoas, e aí depois vem uns outros empregados do coronel também para ajudar, né? Mas assim, é aquilo ali, né? O livro se resume àquela cena ali e eles tentando dar um jeito ali no corpo para levar o cara sem saber, para enterrar, né, esse médico, sem saber como que a população de Macondo vai receber esse enterro, porque parece que eles estão um pouco com medo das pessoas fazerem alguma coisa mesmo, sabe? Mas é isso, a história é isso, e eles, né, conversando consigo mesmo, rememorando coisas do passado e nos mostrando, assim, esses contornos pouco nítidos da vida que eles tiveram, e é muito interessante e é muito bem feito também. A mensagem mais importante aqui de A Revoada, para mim, foi a questão da solidão mesmo, a reflexão que mais me pegou, sabe? Todos os personagens, como se fossem muitos, né? Mas tanto o médico que tá morto, quanto os outros 3 personagens, até o menino, eles são muito solitários, sabe? E é uma solidão sufocante. É até legal, assim, quando a gente pensa no ambiente que o Gabo escolheu, né, para ambientar esse seu romance aqui, que mais parece uma novela, né, que é curtinho, mas ele tem até quem chama de novela, tá, gente? Eu já vi até como conto, mas conto acho que não. Mas, enfim, o ambiente que eu falei, esse quarto fechado, é claustrofóbico, e esse sentimento que os personagens passam também
de solidão combinam muito com esse clima do quarto, sabe? Também é claustrofóbico. E, como eu falei, tanto o menino, que ainda é uma criança, mas não sei, eu senti uma tristeza, sabe, né, no menino. A Isabel também, que já passou por algumas desilusões na vida também, ela também tem essa questão da solidão, de ser abandonada, sabe? O velho coronel também, ele tem aquela solidão mais... Sabe aquelas pessoas muito duras, que elas não querem transparecer nenhum tipo de fragilidade? É esse coronel, sabe? Mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber a solidão nele também. E o médico, porque na hora que eles estão contando a história de como que ele chegou lá na cidade, né, e tal, as coisas que ele fez, que aconteceram lá, a gente percebe também que foi uma vida extremamente solitária. Então eu acho que a mensagem mesmo desse livro gira em torno da solidão e das relações que você tem na vida, se elas são superficiais, se elas são fortes, né? Quem você tem por você na sua vida, sabe? Foi meio que isso que eu fiquei pensando aqui durante a leitura desse livro. A leitura é muito fluida, o texto é muito simples, eu não achei nada complicado. Achei um texto agradável de ler, assim, não é simples a ponto de ser feio, né? Porque tem texto que é simples feio. Esse aqui não, é simples, bonito, né? Eu gostei da forma da escrita aqui do Gabo. Me deu vontade de ler outras coisas dele, sim. Eu confesso que eu tava, assim, com expectativa por causa do autor, mas ao mesmo tempo, quando eu tô com a expectativa muito alta, eu gosto de dar uma baixada nela. Eu pensei assim, eu não vou pegar logo um dos livros mais famosos dele. Não vou pegar 100 Anos de Solidão, né? O Amor nos Tempos do Cólera. Não vou pegar esses livros, porque é aí que a minha expectativa vai subir. Vou pegar um livro dele que eu não vejo muita gente falando, mais curtinho, só pra sentir o drama. E aí acabou que eu escolhi A Revoada. Era pra eu ter lido esse livro aqui em outubro, porque eu achei que ele tinha um clima mais de suspense, mais alguns elementos de terror, talvez, mas não tem, tá, gente? Não é nada disso. Ele só é bem, assim, eu diria, não pesado. Não é uma leitura pesada que você fica mal, mas é uma leitura que você sente que a história é triste, os personagens são tristes, sabe? Mas você não fica mal no final, não. Não tem nada a ver com aquilo que eu pensava que era, gente. Então, assim, comprei para ler em outubro do ano passado, enrolei para ler até agora, mas foi ótimo, a minha experiência foi muito positiva. Não se tornou um dos meus livros preferidos da vida, mas como eu falei, foi o suficiente para me dar vontade de ler outras coisas do Gabo, porque se esse foi o primeiro romance dele, eu imagino que outras coisas sejam ainda melhores, né? Eu já vi por aí a galera falando que os outros são ainda melhores. Mas eu recomendo sim essa leitura aqui pra vocês. Eu acho que é uma leitura bem rápida, que vocês estão vendo, é bem curtinho. Ele tem 142 páginas, então realmente um texto fluido, fácil, que você vai ver um autor assim, aplicando técnicas aqui, sabe? Não é só um livro que foi escrito de qualquer jeito, é um livro que tem substância, sabe? Além de ter uma história que vai nos tocar de alguma forma, talvez você não tire essa mensagem da solidão, tire outras mensagens, mas aí é cada um, né? Cada leitor é individual, não tem essa da gente pensar tudo igual e nem acho legal isso, mas eu sei que você vai conseguir enxergar pelo menos assim a magistralidade de um autor iniciante ainda, mas que já mostra pleno domínio daquilo que estava fazendo e que estava fazendo sabendo o que estava fazendo. Deu para entender o meu sentimento? Então, gostei muito da experiência. Achei uma história bem bacana, sim. Achei um texto que me fez refletir. Então, eu gosto de textos que me fazem refletir e eu indico muito esse livro aqui para vocês. Leiam aqui A Revoada. E me indiquem aqui nos comentários outros livros do Gabo que vocês acham que eu devo ler agora, porque eu vou sim procurar outros livros dele para ler com certeza. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.